Olá, me chamo Deise Rosa, sou psicóloga e vou falar um pouco para vocês sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem a hiperatividade. O que é esse transtorno? Como que ele acontece? Quais são os sintomas? Então vamos lá. O TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, que ele tem causas genéticas e normalmente ele aparece já na infância e acompanha o indivíduo todo o decorrer da vida dele. Até um tempo atrás, os médicos acreditavam que ela acontecia só na infância e que depois, quando virasse já adolescente, ela deixava de existir. Mas o que se sabe é porque muitas vezes primeiro ia no pediatra, depois mudava de médico e aí muitas vezes entendia que se acabava na infância. Sabe-se que não, que ela pode acompanhar para o resto da vida. O que acontece é que na fase adulta, alguns dos sintomas, tanto de uma certa impulsividade, uma inquietude, eles acabam melhorando um pouco e a questão também da concentração também acaba melhorando um pouco. Melhorando um pouco, está longe de ser ainda considerado algo normal. Certo? Bom, quando a gente fala que é uma doença nova, esse transtorno é uma coisa característica nova? Não, não é. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, existe toda uma lei que recebe tratamento diferenciado na escola. Aqui no Brasil também a gente já tem alguns cuidados de muitas escolas na hora de fazer um trabalho, de fazer uma prova com estes alunos que são diagnosticados diante lá do diagnóstico do médico e tudo mais. Quem é que diagnostica esse TDAH, enfim? Então, geralmente a gente fala que precisa todo de um movimento interdisciplinar, que é bem importante para esse diagnóstico. É feito alguns exames, mas esses exames eles podem dar alterados também para outras questões neurológicas. Por isso que se fala deste movimento interdisciplinar, que aí entra o papel da professora, o papel dos pais, né, de estar observando essa criança, do médico, do neurologista, do neuropediatra, do pediatra, né, enfim, da escola, do psicólogo. Então, geralmente vem toda uma equipe multidisciplinar que possa estar afirmando, junto com alguns equipamentos aí, né, algumas testagens, alguns exames que podem estar ajudando, auxiliando nesse diagnóstico aí. Hoje a gente tem alguns medicamentos que auxiliam neste processo, no processo dos sintomas deles diminuírem. Não se fala ainda num processo de cura ou de grandes mudanças, enfim, mas de ensinar aquela pessoa que tem o transtorno a conviver com aquilo da forma mais saudável possível. O que pode acontecer? O que se percebe em muitas escolas e no decorrer da vida dessa criança é que muitas vezes alguns amiguinhos do colégio acabam excluindo esta criança porque ela não se adapta 100% àquelas normas ali que ficam nesse movimento lá da escola. Por exemplo, a criança muito agitada, ela termina suas coisas logo, ela já levanta, ela já vai mexer nas outras coisas, ela mexe com um, mexe com outro, e as outras crianças acabam querendo excluir porque ela é vista como chato pelas crianças. Aqueles que são impulsivos, que não param quieto, que estão sempre, para fulano, para. Então eles acabam muitas vezes sendo excluídos aí nesse processo, tá? Então, é comum o TDAH? Não é comum. Ai, mas as crianças que são muito agitadas, então todas elas têm hiperatividade? As crianças que são um pouco desatentas, todas têm o déficit de atenção? Não, vejam bem. Acredita-se aí em vários estudos que são realizados há muito tempo que a média, né, é de em torno de 5 a 8% das crianças tem o TDAH. Que pode ser de, né, de que maneira isso pode acontecer? Eles podem estar trabalhando no movimento mais de impulsividade, então a gente tem combinações, tá? Que essas combinações são como? Desatenção, hiperatividade e a impulsividade. Então é possível que eu tenha essas características todas juntas, então uma criança que ela é desatenta, impulsiva, ela faz as coisas sem pensar, até porque existe uma alteração aqui nessa região do córtex frontal, em que ela não tem medo de fazer as coisas, ela simplesmente vai. Então, se ela tem que atravessar a rua para buscar uma bola, ela simplesmente é impulsiva e vai, tá? Então, ela acaba tendo algumas dificuldades de relacionamento justamente por isso, porque elas são consideradas avoadas, elas não prestam atenção, elas não têm medo do perigo, né? Elas são dispersas muitas vezes, elas são sem limites, porque elas não têm essa noção até onde é o espaço do outro, até onde não é o espaço do outro e assim por diante, tá? Isso pode continuar enquanto adulto, tá?
Pode acontecer do TDAH vir também associado com outros transtornos, tá? O que que pode acontecer num adolescente que não é muito visto e depois que ele cresce, um adulto? A gente percebe, e alguns estudos mostram, que eles podem ter um contato maior com alguns tipos de drogas para ver se acalmam, né? E aí eles acalmam, então acabam tendo uma afinidade com isso. Ou não, tá? Não é nada, é uma regra, tudo são probabilidades, são estudos que mostram que pode acontecer. Muitas vezes eles acabam tendo dificuldades de aprendizagem, mas essas dificuldades de aprendizagem, o que é importante a gente mostrar? Vejam, eu estou lá ensinando uma letrinha para uma criança. Todo eu, professora, estou explicando a letra A. Uma criança que tem dificuldades, muitas vezes neurológica, ela vai aprender aquela letra, ela não vai conseguir fazer conexões com aquela letra. E aí a gente tem outros problemas que podem ser neurológicos, disfuncionais, enfim. Mas aqui no caso de um TDAH, o que que acontece? Essa criança tá lá, a professora tá explicando no quadro a letrinha A, por exemplo, e aí, quando ela tá lá explicando que a letrinha A você sobe, depois você desce, aí ela começa a prestar atenção na mosca, no passarinho, no vizinho do lado, no outra coisa, etc. E ela perdeu o resto da explicação. Então, não é que ela não consegue fazer conexões para entender aquela letra como A, mas ela simplesmente se desconectou. E aí é claro que se eu vou me desconectando, eu acabo tendo dificuldade de aprender porque eu não peguei qual foi a explicação que a professora deu, eu não entendi qual foi a instrução do movimento ali, então eu acabo tendo mais dificuldades. Até um tempo atrás acreditava-se que a criança com TDAH, ela não conseguia prestar atenção. E hoje sabe-se que não é bem assim. Ela presta atenção até demais. Então, ela não consegue focar a atenção dela. Então, esse movimento de, por exemplo, eu estou lá, um professor explicando no quadro e ele vai parar tudo, mesmo que tenha barulho ao meu redor, para olhar para aquilo. Uma criança com TDAH, ela começa prestando atenção na professora, daqui a pouco ela vê a mosca, daqui a pouco ela vê outra coisa, daqui a pouco ela não foca. Ela tem dificuldade de fazer isso. E é por isso que os medicamentos geralmente são psicoestimulantes. Estimulam o quê? Esta concentração para que a criança possa entender e conseguir focar em algo, porque essa é a maior dificuldade de um TDAH, focar naquilo que ele precisa focar. Tá? São medicamentos que têm aí alguns efeitos colaterais, são medicamentos que não se sabe a longo prazo exatamente todos os benefícios e malefícios que podem ter, mas são medicamentos que muitas crianças, assim, têm resultados maravilhosos, porque elas conseguem exatamente fazer isso aqui. Movimento de prestar atenção, focar nessa atenção, né? De conseguir enfim, olhar para tudo isso. Então, além da questão do medicamento, né, a gente geralmente orienta para que faça trabalhos com as psicopedagogas, né, no âmbito escolar, se tem, enfim, um trabalho psicopedagógico, um trabalho reeducativo psicomotor, então aprender a mexer com coisas manuais pequenas, estimular muito, porque geralmente são crianças mais estabanadas, enfim, que é com essa dificuldade de concentração. Então, trabalhar muito essa questão da atenção. E é isso, né? Eu vou recortar, eu preciso de atenção. Eu vou pintar, eu preciso de atenção. Então, eu vou fazer esse movimento aí. E junto com isso, a questão farmacológica, tá? Que os pacientes geralmente têm bastante facilidade de lidar com isso, mesmo apesar dos efeitos colaterais que a gente tem que cuidar, né? Então, tem que ser um comum acordo com os pais têm que entender que aquilo tem que ter um benefício, enfim. Algumas das questões aí que a gente pode observar, tá? É muito fácil de confundir a criança que é sem limite e a criança que tem TDAH de impulsividade, né, aquela criança que é hiperativa. Existem algumas coisas que a gente consegue ir olhando um pouco as diferenças. Exemplo, a criança interrompe a conversa do adulto o tempo inteiro? A criança não interrompe? Então, são vários outros movimentos que a gente vai estar olhando. Se ela não para quieta, mas ela não para